Mais uma vez é uma satisfação poder estarmos aqui, né, reunidos como família, como irmãos, para de alguma forma poder aprender, quem sabe, um pouco mais. Para a introdução dessa mensagem, nós estivemos no zoológico esse final de semana passado. No final de semana que a gente não pôde ir para a igreja, a gente foi para Macarani, passou o sábado lá na roça, e no domingo, a gente estava voltando para cá, a gente passou no zoológico de Tapetinga. Eu já tinha visitado a Zoomatinha lá em Tapetinga quando eu era criança, e depois disso, nunca mais tive a oportunidade de ir. E quando a gente estava indo, a gente passou lá para levar os meninos para ver a bicharada ali. Foi uma experiência muito boa. E interessante, e Levi ficou encantado, né? Que tem a parte dos bichos e a parte das plantas, do bosque ali. Um ambiente muito bem organizado e é de fato impactante e emocionante. Acontece que quando eu fui na minha vez, quando eu era criança, eu fui lá nesse zoológico. E quando a gente foi de grupo, assim, só que menino, sabe como é, né? Menino, eu fiquei assim, impactado com aquele ambiente ali, aquele negócio bonito. E eu escapuli do grupo. E fui. Não, a gente está aqui dentro, é cercado, né? Entrou pelo portão lá, é seguro. Eu escapuli. Fiquei lá entre os pontos, né? Que tem lá, os pontos de animais. E eu sumi do grupo, menino. E aí eu me lembro que eu passei assim, escapuli assim, tinha um quiosque, na minha cabeça era um quiosque, um negocinho assim. Eu fui por trás, assim, por trás. Quando eu penso que não, achei que era uma casinha do caseiro. Quando eu cheguei perto, o que era? A jaula do leão. E foi uma experiência para mim maravilhosa. Eu fiquei de frente com o leão, assim, ó. Estatalado, assim. Pensa em um menino. Se ele tivesse solto. Pois é. Eu lembro que eu fiquei mais ou menos 1 minuto, assim, ó. Eu não sei se ele estava impressionado comigo ou eu impressionado com ele. Porque o leão foi uma experiência assim, que eu só fechar os olhos eu lembro da cena. O impacto que foi estar de frente com o leão de verdade. Um olhar imponente, um olhar assim fixante, assim, um olhar tipo, não vem não que eu te pego. Mais ou menos isso. Mas é um negócio assim, impressionante. Infelizmente, dessa vez que a gente foi agora, eu fui levar os meninos, eu quis fazer com ele a mesma trajetória, só que quando eu cheguei lá eu soube que o leão havia morrido, que era já velhinho. Mas essa imagem eu tive do leão comigo, o leão. E o título da mensagem de hoje é A Fidelidade ao Leão. Há um princípio bíblico que diz assim, ouvir e vi. Tem diferença ou não tem? Ouvir e ver. Um exemplo bíblico que tem lá é quando João ouve a respeito dos selados e fala-se o número de 144 mil. Lembra disso? Apocalipse 7. Só que João ouve a respeito do número dos selados, só que quando ele não vê os selados, ele vê os selados, só que ele chama de outro nome, ele chama de a multidão. Então ele ouve a respeito do número, mas ele vê a multidão. O outro exemplo, fala-se a respeito de um dragão, né? Apocalipse 12, verso 17, fala de um dragão, ele ouve a respeito de um dragão que está irado contra a mulher e vai fazer guerra contra o remanescente, não é isso? E das características do remanescente. Só que isso ele está ouvindo. Quando ele olha para ver, o que é que ele vê? Ele vê duas bestas que surgem do mar e surgem da terra, que vai fazer embate, vai fazer essa guerra contra o remanescente. Então, ouvir e ver. Duas situações diferentes. E esse exemplo eu quero que você veja. Abra sua Bíblia aí no Apocalipse, capítulo 5. Todos acharam? Vamos orar. Querido bom Deus, a Tua palavra está aberta nesse momento. Queremos suplicar que mais uma vez tu possa falar aos nossos corações, nos ajudando, ó Deus, a entender, a compreender, Pai, os padrões, princípios que o Senhor permite que sejam registrados para a nossa edificação. Rogamos a Tua unção nesse momento, em nome de Jesus. Amém.
Apocalipse capítulo 5, versículo 5 diz assim: Todavia, um dos anciãos me disse. Está assim na sua Bíblia? Ora, se o ancião disse, era para João o quê? Ouvir. Então escuta, João. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Percebeu? O ancião convida João a ouvir que existe um leão e esse leão não é qualquer leão. Não é o leão lá da matinha. Não é o leão do zoológico, da jaula. É o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, que foi habilitado, o único, no céu e na terra, a estar apto a abrir o livro e desatar os selos. Porém, no versículo 6, olha só para você ver, versículo 6. Então, vi, olha o padrão, ele ouviu a respeito de um leão e vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, o quê? Um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. O padrão está aí. Ouvi e vi. Ele ouviu a respeito do leão, mas ele viu de fato, de verdade ali, um cordeiro como havendo sido morto. Todos os dois, irmãos, são símbolos. Concorda com isso? O leão é símbolo de Jesus nessa ocasião. Por quê? Porque fala que é um leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Mas o cordeiro também é símbolo. Símbolo daquele que se sacrificou por nós. Não é isso? Então os dois são símbolos. O leão, símbolo da realeza. O símbolo da imponência, né? E quando eu li esse verso aqui, não teve como eu não associar aquele olhar do leão lá, literal, quando eu tive a oportunidade. E o cordeiro, símbolo do sacrifício, da substituição. Quando os meninos me perguntam assim, papai, por que Jesus teve que morrer? Hoje eles já têm a resposta na ponta da língua. Porque eles falam, a resposta é assim, se Jesus não morresse, nós é que teríamos de morrer. Então há a teologia da substituição. Jesus se disponibiliza para ser o nosso substituto. E esse símbolo é representado através do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quero dizer com isso que o nosso foco deve ser sim no Cordeiro. No Cordeiro e no Leão, né? Que são a mesma pessoa. Ele é o vencedor, ele é o protagonista. Concorda? O leão da tribo de Judá. Cristo Jesus, ele é o alfa e o ômega. Ele é o centro, é o protagonista, o vencedor. Porém, apesar de ser Jesus o foco, a Bíblia não nos deixa ignorantes a respeito do antagonista. Compreende essa linguagem? Jesus é o protagonista, aquele que está em eminência em toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. Porém, Deus não nos deixa sem a informação dos antagonistas, aqueles que se opõem a Deus. A Bíblia fala de dragão ou não fala? Fala de dragão, fala de bestas, fala de falso profeta. Inclusive, um dos capítulos do Grande Conflito, né, o livro O Grande Conflito, é intitulado de Armadilhas de Satanás. É um dos títulos lá. Por quê? Quando a gente sabe a respeito da armadilha, não vai ali não, que ali tem um buraco. Você faz o quê? Você sai de longe. Você tem mais condições de não cair na armadilha quando você sabe que tem uma armadilha, não é isso? Desvia. Fica alerta. Não fica à mercê da armadilha. Então, quando a Bíblia nos relata esses pontos do antagonista, a gente se fortalece no protagonista, que é Cristo, mas a gente fica alerta a respeito do antagonista. Então existe uma agenda celestial, uma agenda de Deus. E a agenda de Deus envolve consagração, comunhão, estudo da palavra, não só coletivamente, mas individualmente, principalmente na sua devoção, no seu momento matinal, entrega, chuva, serolho, enfim. Existe uma série de coisas que está relacionado à agenda de Deus. Porém,
Eu estou achando muito oportuno estar falando disso aqui hoje, porque existe um outro leão na área. Você já deve saber do que eu estou falando, né? Existe um outro leão na área. Surgiu um outro leão. E ele vem numa sequência. 1, 2, 3, 4, 13, 14, né? Leão 1, leão 10, leão 13, leão 14, enfim. Existe uma sequência de leões. Nós estamos tratando, dizendo que o leão da tribo de Judá, ele é o protagonista. Porém, existe um outro leão na nossa contemporaneidade, né? Na nossa geração, e a gente não pode deixar de passar essa oportunidade, né? A poeira subiu, só falava-se nisso, daí a pouco a poeira está abaixando um pouco, mas eu imaginei que agora seria o momento da gente poder, quem sabe, conversar um pouco a respeito disso. Abra a sua Bíblia, 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8, esse texto é importante. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o quê? Leão. Como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Lembrou desse verso, né? Então, apesar de a Bíblia dizer que o leão representa, lá em Apocalipse, quando a gente leu, Jesus, o leão da tribo de Judá, também não nos deixa à mercê da informação de que o inimigo também é representado em algum momento, 1 Pedro, que também se representa como um leão que ruge em derredor, né? Então, assim como, por exemplo, se eu falar para você, serpente representa aqui na Bíblia, todos concordam? Só Satanás? Fala aí, irmã. Vai falar? A serpente lá em Gênesis, a serpente literal que foi possuída, na verdade, né? Então, assim, é natural. Falou serpente, a gente lembra do inimigo. A antiga serpente, porém, Beth... Quando eles foram picados pelas serpentes do deserto, metal que olhasse para ela. Então, lá no deserto, quando os israelitas eram picados por serpentes, Moisés foi instruído a edificar uma serpente de bronze e colocar numa haste e levantar. Quem olhasse para aquela serpente de bronze, com fé, seria curado. Então, aquela serpente significa o maldito de Deus pendurado na cruz, que, em outras palavras, Cristo Jesus. Então, a gente precisa ter atenção nesse sentido, porque muitas vezes um símbolo pode representar dois personagens totalmente antagônicos. E é o contexto que vai dizer a quem aquele personagem está representando. Enfim, a pergunta é: qual leão terá a sua fidelidade? O leão da tribo de Judá ou o leão das sequências aí numéricas e algarismos romanos? Deixa eu te perguntar, o papado romano está contido na profecia bíblica? O que é que vocês acham? O Império Papado Romano milenar está contido na Bíblia? Tem relato, registro, pelo menos em símbolo profético aqui, para a gente procurar. Tem na Bíblia? Tem. Os Estados Unidos, tem indicação de os Estados Unidos existir na profecia bíblica? A China, tem? Tem menção da China, da Rússia? Então, se a gente perguntar qual é o texto bíblico que fala assim, olha, esse texto aqui é simbólico, mas está apontando para os Estados Unidos da América, você saberia dizer qual é? Para te perguntar qual o texto bíblico que representa o papado romano, a gente precisaria ter esse texto, né, em mente. Mas, para ser sucinto, em Apocalipse capítulo 13, a primeira metade trata simbolicamente do papado romano. A instituição milenar que tenta, de alguma forma, representar, eu diria, inclusive, mal representar o reino de Deus, porque tenta colocar as coisas do homem sobre as coisas de Deus, e isso aí é, como, de fato, um anticristianismo, um antisserviço cristão. E os Estados Unidos também a gente consegue encontrar referência bíblica. Não vê referência da Rússia, não vê referência da China, não vê referência de nenhum outro país
Aliás, a França a gente consegue ver, a França sim, mas enfim, os Estados Unidos e o Papado Romano a gente consegue ver referência bíblica. E o Apocalipse 13 é como que o apanhado geral ali dessas duas entidades, político, militar, religioso. Porém, as bestas que subem do mar e a besta que subem da terra. Papado Romano e Estados Unidos da América. Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Está aí. Fora do Apocalipse, um texto escrito há 600 anos antes de Cristo fala de uma entidade que tentaria e cuidaria, teria sucesso nisso, em mudar os tempos, os calendários, a forma de contar os dias. Mudou os tempos, os calendários, as formas de contar o tempo e a lei de Deus mudou. Né? Seria assunto para uma situação, mas a gente identifica o papado romano através de Daniel e também Apocalipse. Agora, é mais difícil identificar os Estados Unidos na profecia bíblica. A gente pensa em, classicamente, de forma como igreja, a gente tem a definição de Estados Unidos na profecia bíblica lá em Apocalipse capítulo 13, porém, no capítulo 12 tem menção dos Estados Unidos. Sabia disso? Eu quero que você veja esse texto aí. Apocalipse 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 16. A terra, porém, socorreu quem? A mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Tá aí. Acharam? Os Estados Unidos é o quê? Está simbolizado pelo que aí? A terra. A terra abriu a sua boca e ajudou quem? A mulher. Ou seja, quando o mar Atlântico faz separação entre a costa europeia e América. Então, quando os pais peregrinos fogem da Europa, atravessam o mar e chegam no continente americano, essa terra é a representação aí dos Estados Unidos, porque foi na terra que hoje conhecemos como Estados Unidos que ajudou a mulher a fugir lá da perseguição papal, lá da Idade Média, lá do continente europeu. Então tá aí, os Estados Unidos e o papado romano a gente consegue encontrar na profecia bíblica. E aí no capítulo 13 é que fala escancaradamente, de fato, a respeito da terra, e fala a respeito de um cordeiro, um ser, uma besta que sobe da terra, que tem aparência de cordeiro, mas fala como o quê? Fala como um dragão. A mulher é a igreja, né? A mulher é o povo de Deus, que foge do dragão e vai achar guarida na terra desolada, na terra pouco habitada, que é a terra dos Estados Unidos. Porém, isso equivale a dizer que exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Para dizer o quê? Porque essas duas bestas elas são contemporâneas. Uma atua na presença da outra. Não é assim, Babilônia tem a sua hegemonia. Daí a pouco vem Medo-Pérsia. Só que para Medo-Pérsia existir, precisa de Babilônia cair. Só que para o tempo do fim, a questão enigmática é essa. Elas atuam de forma conjunta, no mesmo período de tempo. Porque a Bíblia diz que uma dá fôlego para a outra. Uma faz a imagem da outra. Elas atuam de forma temporal, ao mesmo tempo. Então, isso para dizer que elas são contemporâneas. Agora, eu preciso ver com vocês as coincidências felinas. Coincidências felinas. Felinos, né, a questão dos gatos, né, os leões, os tigres. Então, as coincidências felinas, as coincidências relacionadas ao leão da sequência romana. Houve, na sequência papal, né, 13 e agora um 14º leão. Nessa sequência de
Leão 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14. Teve um leão chamado Leão 10, né? Naturalmente, se começou com 1 para chegar no 14, tem que passar pelo 10. O Leão 10, o Papa Leão 10, ele foi o Papa da época de qual reformador? Vocês lembram? Se eu falasse para vocês, se eu trouxesse aqui uma mensagem a respeito da reforma protestante, vocês iam lembrar de quem? Martinho Lutero. Martinho Lutero, estudando a Bíblia, justificação pela fé, prega na porta da igreja 95 teses, né, pontos para que a liderança da igreja da época olhasse e percebesse, não, realmente, nós estamos indo por um caminho diferente do que a Bíblia diz. Nós estamos indo pelo Estado, pela legislação, mas não estamos indo de acordo assim do Senhor. Então vamos reformar, vamos aparelhar a nossa teologia com base no assim diz o Senhor. Essa era a ideia de Lutero. Porém, o Papa da época, qual era o Papa da época? Leão X. Então, o Papa Leão X era o Papa da época de Lutero. É uma coincidência? Uma coincidência felina, né? Eu estou classificando assim. Então, esse Papa, ele não só não considerou as sugestões ali, teológicas de Lutero, como excomungou, excluiu, abominou aquele que estava se levantando para, quem sabe, ajudar no processo de aprender, né, de fato, com a Bíblia. Ele excomungou. E ali surgiu de forma embrionária, bem no rasteiro ali, a formação, a partir dessa época, a formação da ordem jesuíta. É um negócio também que alguns vão saber de que eu estou falando, mas alguns vão estar bem voando. A ordem jesuíta criada exatamente para se opor àquele novo movimento de reforma que estava se levantando com Lutero. Então, excomungou Lutero, é da época de Lutero, e surgiu a partir de então a ordem jesuíta. Tudo no mandato de que Leão? Leão X. E aí surge um Leão XIII. O Leão XIII também é interessante. O Leão XIII é o mais recente, né? Então, para que exista um Leão XIV, é porque existiu o Leão XIII. O Leão XIII começou uma sequência de mensagens, uma sequência de pensamento, e o Leão XIV tende o quê? A seguir a sequência, né? Porque toda vez que um pontífice escolhe um nome, ele está dizendo, olha, o meu nome é fulano de tal, de registro, porém eu quero assumir um nome papal. Ele assume o nome não de um nome pessoal em si, mas assume o nome de uma dinastia. Ele quer seguir a linhagem daquele que passou, né? E aí, uma das características de Leão XIII é o Papa da época dos pioneiros adventistas. Sabia disso? Naquela época lá, Ellen White, Tiago White, Will Smith, estava ali estudando ali. O Papa, não de 1844 em si, mas o Papa de 1888 era Leão XIII. E aí, com esse Leão XIII, ele escreveu uma carta encíclica chamada Rerum Novarum, que quer dizer das coisas novas, e eu posso até escutar assim, um novo evangelho, uma nova forma de ver as coisas. E essa carta encíclica, ela enfatiza as questões sociais. E esse Papa, Leão XIII, ele escreve essa carta enfatizando a questão da necessidade de proteger a classe trabalhadora. Foi aí que, porque estava no contexto de revolução industrial, as indústrias emergindo, né? Produção em massa, trabalhadores fazendo carga horária de 10, 12, 15 horas. E aí ele pensou, quem é que vai proteger esse povo? Esse povo vai adoecer. Então ele vai lá e trabalha para diminuir carga horária. É nesse contexto que surge, sabe o quê? Os sindicatos trabalhistas que nós conhecemos hoje. Em qual época? Na época de Leão XIII, época dos nossos pioneiros. E naquele contexto de 1888, mas quase que surge uma lei dominical nacional lá nos Estados Unidos. Vocês sabiam disso? 1888. Os registros dizem que essa lei só não passou porque Deus teve misericórdia, porque percebeu que o povo dele não estava preparado. Senão, teria permitido
A lei dominical teria saído, a mensagem do terceiro anjo teria sido pregada, quem sabe Jesus teria até voltado. Mas por incompetência do povo do momento, o povo de Deus do momento, e por misericórdia, Deus não permitiu que isso acontecesse. Características dos leões romanos. Eu vou destacar duas características. Apologetas e dados às questões sociais. Apologetas, que isso? Cristo fingiu a testa ali, que isso? Uma das características dos leões, desde o primeiro, e vai ser até o que está, é muito apologeta, ou seja, defensores da fé do que eles acreditam. Então, se eles são considerados muito estudiosos teologicamente, são considerados defensores da fé que eles professam, então, e também são combativos a heresias. Tudo aquilo que eles consideram heréticos, eles têm essa tendência, uma característica de combater. Prova disso, Lutero levantou, pregando uma doutrina diferente da igreja, foi lá e, muito estudioso, muito teólogo, muito teológico, foi lá e combateu as heresias, né, conforme o entendimento deles. E a outra característica é dada às causas sociais. Dada às causas sociais. Eu quero ler aqui dois textos do Espírito de Profecia. Eventos Finais, capítulo 74, página 74, capítulo 8, diz assim: os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o princípio. Os sindicatos serão um dos instrumentos para trazer o tempo de angústia como nunca houve. E aí nós temos um papado que tem uma característica muito forte para aglomerar as massas sindicais, a força do trabalhador. E então a gente pode perceber que é chegada a hora. É chegada a hora. E o outro texto é do Grande Conflito, página 592, do capítulo 36, diz assim: a corrupção política está destruindo o amor, a justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do povo, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Perceberam aí a conjuntura da coisa? Um líder mundial respeitado, organizando, impulsionando as massas para determinado pensamento teológico, e aí vem essa confederação conduzindo as pessoas para que aceitem a homenagem do poder religioso. Então a gente pode perceber que em 1888 houve a oportunidade da mensagem ser pregada com força e Jesus ser voltado, e nós estamos, passados alguns anos, 100 e poucos anos, nós estamos tendo a oportunidade de mais uma vez rever e reviver aquele momento, e agora Deus espera contar comigo e com você, para que dê o sonido certo e viva a mensagem e a glória de Deus ser manifestada. A pergunta é: a que leão nós vamos render fidelidade? Quero concluir citando de novo Apocalipse 5, que nós lemos no início. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Se nós temos motivos, pela circunstância do que inclusive foi mencionado aqui nos nossos pedidos de oração, motivo para chorar, Deus está nos dizendo nesse momento: não chore. Por quê? Porque o leão da tribo de Judá venceu. Ele não vai vencer, quando Jesus voltar ele vai vencer. Não, ele já vai vir para dar o galardão a cada um. Ele já venceu. Não tem leão páreo para esse leão da tribo de Judá. Porque o leão, Cristo Jesus, ele não será vencedor, ele é vencedor. Ele é rei dos reis.
O apelo que Deus faz é: não chore, confie no leão da tribo de Judá e desconfie de qualquer outro leão que você vê mencionando, por mais simpatia, por mais meigo, mais simpático que possa parecer. Se tiver em oposição à Bíblia Sagrada, é motivo de nós recusarmos. E no versículo 14 do capítulo 17 de Apocalipse diz assim: não só o Cordeiro vencerá, mas vencerão todo aquele que estiver com ele. Então nós temos a oportunidade, se de fato nos apegarmos à mão de Cristo Jesus, o Cordeiro da geração de Davi, não só ele será vencedor, mas cada um de nós. Amém? Amém. Louvado seja Deus pela sua atenção nesse momento. A gente só vai conseguir compreender essa mensagem se de fato a gente debruçar a atenção. Do contrário, a gente é tendencioso a ir com a massa. Porque quando a gente vê a doçura, né? a singeleza, a inocência, mas quando a gente lê a palavra de Deus dizendo assim, parece com o cordeiro. Tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. E o opositor do dragão é o cordeiro. Mas como é isso? O que é mais forte? É um dragão ou um cordeiro? O cordeiro não tem chance contra um dragão. Eu nunca vi um dragão na vida. Eu nunca vi. Só na filmagem. Mas eu imagino, tem o dragão de Komodo, né? Mas imagina aí, soltar um dragão de Komodo na jaula junto com o cordeiro. O cordeiro tem chance? Não tem chance. Porém, por isso que eu comecei dizendo daquele princípio. Ele ouviu a respeito de um cordeiro. Ele viu um cordeiro. Mas por trás do cordeiro, do símbolo cordeiro, também existe o símbolo do leão. E o leão, o verdadeiro, ele é imponente. Ele é vencedor. E mais uma vez eu reforço. Vencerão aqueles que estarão com esse cordeiro, com esse leão. E louvado seja Deus por todos os dias você se apegar à mão desse cordeiro, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e confiar na ação e no poder desse leão da tribo de Judá. Amém? Amém. Nós podemos então ficar de pé para uma oração. Oremos. Querido bom Deus, nós te louvamos, Senhor, pela liberdade religiosa, civil que ainda temos, Pai, de poder falar a respeito desses assuntos tão delicados de forma pública, podermos abrir a porta e convidar, e aqueles que quiserem vir poderem ouvir isso, sem termos a oposição declarada, Senhor. Mas nós sabemos que o dragão, ele é incansável na sua obra de fazer mal. Mas nós nos alegramos com a certeza, com a informação de que o leão da tribo de Judá também é incansável em proteger, em guardar, em salvar o seu povo. Nós queremos nos apegar, Senhor, na força do leão Cristo Jesus. E ainda que existam outros leões, Pai, querendo ao nosso redor, tentando abocanhar o povo do Senhor, nós não queremos chorar. Nós queremos seguir lá o conselho do ancião. Não chore, nós não iremos chorar, porque nós confiamos plenamente no poder de Cristo Jesus, que prometeu e promete nos livrar e nos guardar. Por isso suplicamos, Pai, que nos conduza, nos ajude, Pai, a não ficar à mercê das informações, mas buscar na palavra do Senhor a fonte de vida eterna, inspirada pelo Espírito Santo. Dá-nos o batismo do Espírito Santo, Pai, todos os dias, porque somente com esse batismo é que nós teremos condições de discernir e tomarmos as decisões e fazermos a caminhada correta. Perdoai os nossos pecados, não permita que nossos pecados nos impeçam de herdarmos o reino dos céus, mas nos confiamos nos méritos de Cristo Jesus, Cordeiro de Deus, leão que venceu todas as dificuldades em nosso favor. Dá-nos a paz que excede todo o entendimento. Rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.